Então, bom dia, começando então mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai falar sobre os grandes problemas ambientais, mais especificamente sobre a extinção das espécies, tá? A gente vai complementar esse tema. E aí a gente começa um pouco falando sobre o que é extinção, né? Então, extinção, de uma forma bem simplificada, extinção pode ser definida como o desaparecimento do único representante de um táxon, de uma categoria aí, de uma espécie. Para os paleontólogos, né, que trabalham com as evidências da evolução, corresponde à mais recente ocorrência de um determinado fóssil. Então, quando uma espécie é extinta, a gente pode dizer que essa espécie vira um fóssil, dependendo da região onde ela morreu, né? Do tipo de rocha que existia, se os grãos vão cobrir direitinho o corpo para que se transforme em um fóssil. Extinções de fundo e extinções de massa. Então, a gente vai falar sobre esses dois conceitos aqui. Tá? A gente pode ver aqui no gráfico que a gente tem um gráfico que mostra aqui no eixo horizontal os milhões de anos e no eixo vertical as famílias, né? A taxa de extinção das famílias e das espécies de famílias. Então, a gente pode ver que teve vários momentos e picos na história, né, da planeta Terra, onde a gente teve altas taxas de extinção, né, que são chamadas de extinção de massa. Então, extinção de massa é aquela que ocorre muito rapidamente e que extingue um número muito grande de espécies. E as extinções de fundo, que está na parte verde desse gráfico, são aquelas extinções que ocorrem gradualmente, que o ambiente vai extinguindo, né? E não quando acontece uma catástrofe, para que se extingua grande número de seres aí do planeta. Tá? Então, a gente vai falar um pouco disso. Então, extinção de fundo é uma extinção natural, causada por modificações no ambiente. Então, desaparece uma ou mais espécies por não se encontrarem adaptadas àquele ambiente. Então, é uma extinção devido à falta de adaptação dessa espécie. A extinção em massa é aquela onde ocorre a morte de um grande número de espécies que, como resultado de uma catástrofe natural. Então, caiu um meteoro, aconteceu um terremoto, um vulcão entrou em erupção. Então, essas catástrofes, né, naturais é que ocasionam a extinção em massa. E as extinções antropogênicas, né, antro aqui vem de homem, são provocadas pelo homem, com os mesmos efeitos que as extinções em massa. Então, quando o homem ele faz queimadas, quando ele derruba árvores, né, quando ele polui o ambiente, então ele está ocasionando e modificando aí a história de uma espécie, né? Então, o homem também pode ser o causador de uma extinção. Então, a gente tem 3 tipos de extinção. A extinção de fundo, que ocorre naturalmente devido à falta de adaptação do ser ao ambiente. A extinção em massa, que ocorre rapidamente devido a uma catástrofe natural e que extingue muitos organismos do planeta. E a extinção antropogênica, que acontece devido à interferência humana. Aí, se a gente está falando de extinção, a gente tem que lembrar um pouco como que era, né, o nosso planeta Terra no passado, como que era os continentes, né? Então, a gente tem que falar aqui da deriva continental. Então, Alfred Jenner, ele estabelecia que há mais de 2 milhões de anos, todas as massas continentais, os pedaços de terra, que estavam concentrados em um supercontinente que ele chamou de Pangeia, tá? Então, ó, todos os continentes estavam próximos, né? Nesse grande e único continente chamado de Pangeia. Então, a gente tem que entender um pouco da geografia aí do planeta. Aí, né, houve a quebra desse supercontinente, né? Se fragmentou, os continentes começaram a se quebrar, originando inicialmente 2 grandes massas continentais. A massa Laurásia, que fica aqui no hemisfério norte, na parte de cima do globo terrestre, e
o fragmento de massa chamado Gondwana, que fica no hemisfério sul aqui do nosso globo terrestre. Então, um único continente, Pangeia, depois de muito tempo, ele começou a se fragmentar, ele se quebrou em dois, separando a Pangeia em Laurásia e Gondwana, um mais para o norte, o outro mais para o sul. E por que isso aconteceu, né? Quais são as evidências que a gente tem que aconteceu essa deriva continental? A gente tem evidências geográficas, que são as linhas de costa de algum continente e que se encaixam perfeitamente. Então, a gente pode ver essas linhas que separam um continente e outro. Se a gente voltar e tentar juntar os continentes, a gente vê que bate certinho. Então, essa é uma evidência geográfica de que, de fato, o continente era um só e ele se fragmentou com o tempo. E a gente tem também evidências chamadas paleontológicas, né, que são as evidências causadas pela distribuição das espécies fósseis ou de algum argumento importante para justificar a existência da Pangeia. Então, eu posso achar aqui um fóssil na América do Sul e o mesmo fóssil eu também posso encontrar em partes da África, né, mostrando que a América do Sul e a África antes eram unidas em um único continente. E com o tempo foram se separando e fragmentando, e o mesmo ser vivo que entrou em extinção pode hoje ser encontrado nos dois continentes. Tá? Então, a gente tem várias evidências que mostram que, de fato, os nossos continentes se fragmentaram, se separaram com o tempo. E a gente tem que entender que o planeta Terra, ele passou por muitas modificações, que são as eras geológicas. Então, cada era geológica, ela é separada porque aconteceu um evento muito importante nela. Quando acontece algo importante aí na história do planeta Terra, a gente tem, então, a separação de eras. Então, a gente tem aqui, na verdade, são 4 eras, né? Mas a gente tem aqui 5 eras geológicas representadas, tá? Porque as duas últimas eram uma só, não separadas, como aqui está mostrando. Então, eu tenho a era proterozoica, né? Onde a gente teve a formação das primeiras bactérias há muito tempo atrás. Eu tenho a era paleozoica, onde a gente tem vários períodos nessa era, e cada período é caracterizado por um acontecimento importante, como é o caso do aparecimento da grande maioria dos invertebrados, né? Os primeiros vertebrados conhecidos, então surgem os artrópodes, escorpiões, abundância dos corais no mar, os primeiros anfíbios, o domínio dos anfíbios no ambiente terrestre e aparecimento dos insetos, tá? Bem mais complexos. Então, esse foi a era paleozoica. Aí a gente tem a era mesozoica, que compreende aí a era dos dinossauros, que foi o apogeu aí dos anfíbios e dos répteis no ambiente, o domínio dos dinossauros nesse ambiente e a origem dos primeiros mamíferos e das aves, e o aparecimento dos vegetais, né, e de insetos sociais, como as formigas, as abelhas. E aqui, nesse período Cretáceo, é que também acontece um evento que é a extinção dos dinossauros pela queda de um meteoro que cobriu a luz solar. Aí a gente tem a era Cenozoica, que compreende 2 períodos, né? A origem aí da maioria dos mamíferos que hoje existem, a extinção dos mamíferos primitivos, a irradiação dos mamíferos, né? Os mamíferos se espalhando, se irradiando. A gente já aprendeu sobre a irradiação adaptativa, né? Que é quando eles começam a se adaptar de forma diferente ao ambiente que eles escolhem viver. Muitos tipos de mamíferos atuais e que entraram em extinção, a evolução, o processo da evolução, né? A evolução humana e o domínio do homem aí no planeta. Então, a gente tem essas eras geológicas e esses eventos que aconteceram nas eras, e em cada evento a gente tem alguma extinção que marca o fim e o início de uma nova era. Então, a extinção em massa, vamos falar um pouquinho dela. É um acontecimento relativamente comum no registro geológico, que se caracteriza pelo decréscimo
abrupto da biodiversidade através da extinção de vários grupos, né? Então, acontece uma baixa no número de indivíduos daquela determinada espécie ali no ambiente. Aconteceu uma extinção no período pré-cambriano, né? O que aconteceu nesse período? Então, agora eu vou falar das grandes extinções que aconteceram em eras e períodos geológicos. Então, os seres vivos existentes eram os organismos, eles eram formados por corpo com partes moles, extremamente simples e eram unicamente marinhos. Esses eram os seres vivos que existiam na era pré-cambriana. Quais foram as espécies extintas aí no período pré-cambriano? Esta primeira grande extinção, ela dizimou cerca de 70% dos organismos vivos existentes nesse período. Acredita-se que a extinção pré-cambriana tenha dado origem à grande diversificação verificada no próximo período, que seria o período câmbrico, tá? Quais foram as causas da extinção nesse período? Estavam relacionadas com a glaciação global que ocorreu nessa época. Então, foi um período onde o planeta resfriou, ele entrou na era glacial, né, na era do gelo. Então, houve uma extinção muito grande quando o planeta mudou muito rapidamente de temperatura. Isso aconteceu aí com a formação do planeta Terra. Então, o planeta Terra teve um momento onde ele era só temperatura alta, muitos vulcões, tempestades com raios, a água era quente. Depois disso, o planeta resfriou muito rapidamente, que aconteceu a era glacial. Né? Então, devido a esse fato, a gente teve a primeira grande extensão aí da história da Terra. Aí, a gente teve a segunda extinção, que foi a extinção no período câmbrico, a extinção câmbrica, tá? Quais eram os seres vivos que existiam naquela época? As espécies eram marinhas, deu-se a diversificação das espécies compostas por duas partes, né? Então, o corpo passou a ter duas partes, não uma só, como antes existia. As espécies ficaram mais fortemente presentes foram os trilobitas, né? Que são fósseis bem antigos. Esse tipo aqui é um tipo de um artrópode, de um inseto, só que ele tinha um tamanho gigantesco comparado com os insetos atuais. E as espécies que foram extintas nessa era aqui foram espécies mais mediáticas, né? Que mediáticas aquelas que não são tão importantes e não tão irrelevantes, são aquelas intermediárias, referente à extinção em massa devido a esse trilobita, né? Então, o trilobita aqui entraria em extinção nesse período. Quais foram as causas da extinção? Foi a glaciação no final, né? Chegou na era do final, na era do gelo, e o arrefecimento, né? Que seria o aquecimento e, consequentemente, o decréscimo do nível do oxigênio do mar. Né? Então, aqueceu muito o mar e diminuiu a quantidade de oxigênio dentro da água. Então, as espécies entraram em extinção, principalmente aqui o trilobita, que é o representante dessa era. Outra extinção no período ordoviciano, tá? Quais eram os seres vivos que existiam? Eram os corais, aqueles gastrópodes, né? Bivalves, animais com concha, com uma concha, com duas conchas, né? Eram maioria animais marinhos. Foram cerca de 40% das espécies que entraram aí em extinção, sendo que as famílias mais afetadas aí foi desse grupo chamado Grachiopodese, tá? Que é representantes aqui dessas famílias com conchas, desses animais com conchas. A causa da extinção foi que a glaciação do continente Gondwana, ela é apontada como um único evento responsável por essa extinção. As evidências apresentadas são as de depósitos glaciais registrados no deserto do Saara e os dados paleomagnéticos. Então, foi devido a uma glaciação em uma das partes aqui do continente Gondwana, com muito decréscimo de gelo naquela região. Embora o planeta tenha ficado quente, teve uma outra parte ali do continente que continuou fria, né, devido à glaciação. Então, por conta disso, as espécies foram extintas.
Outra grande extinção foi no período devoniano, tá? Onde existiam muitos seres vivos, como tubarões, alguns peixes com vértebras. Os oceanos, naquela altura, dominavam, né, todo ali o território, ocupado por corais. Surgiram os primeiros insetos e anfíbios, e as plantas terrestres também, que começaram a dar origem às florestas. As espécies que foram extintas foram aquelas mais afetadas, foram chamavam-se estromatoporoides, né? E pensava-se que cerca de 70% dos invertebrados marinhos também desapareceram por completo nessa era. A causa apontada por essa extinção também foi um período de glaciação de gelo decorrente nessa era. Então, nessa era, resfriou novamente aí o planeta e teve o impacto de um grande meteoro também, que acabou dizimando e exterminando essas espécies que viviam. Outra grande extinção foi no período permiano, tá? Na era pérmica. Os seres vivos que existiam naquela época eram plantas aí de grande porte, que rapidamente se proliferaram, né? Alguns répteis e alguns terrapsídeos, tá? Que são animais já extintos. Essa grande extinção de espécies ocasionou uma extinção de 90 a 95% das espécies do mar, tá? Quase que acabou com as espécies marinhas. E acabaram muitos aí desaparecendo por completo, sem deixar nenhum vestígio. A causa dessa extinção aponta a decorrência aí de uma forte glaciação nos polos, nas regiões polares, e a formação, então, do continente aí da Pangeia e de atividades vulcânicas também. Então, a gente teve deriva continental, que causou a extinção, a gente teve forte glaciação nos polos, né, nos polos sul e polo norte, e muita atividade vulcânica, tá, nessa era geológica. Acho que essa é a última grande extinção das eras, foi aí no período Cretáceo, onde existiam seres vivos aí, que os mais famosos da história, os dinossauros, alguns mamíferos daquela época, pterossauros, anfíbios, répteis, né? Esses eram os seres vivos que viviam nessa era. A extinção acabou com os dinossauros, tá? Essa extinção do período Cretáceo. E a causa apontada foi o impacto, então, de um grande meteoro que levantou uma camada muito grande de poeira cinza, que ficou por muito tempo bloqueando a radiação solar e evitando, então, que os raios solares pudessem desenvolver as plantas. E sem as plantas, os dinossauros herbívoros, então, não tinham o que comer e morriam. E os dinossauros carnívoros, eles só comiam dinossauros vivos porque eles caçavam, e não animais mortos, né? Porque eles não são decompositores. Então, essa grande extinção aqui foi a extinção que a gente mais comenta hoje, que é a extinção dos dinossauros. A gente vai assistir aqui um videozinho chamado Minuto Terra, tá? Deixa eu pôr aqui, isso, vamos ver. Ah, eu acho que eu esqueci de ativar o áudio. Deixa eu voltar aí, então. Vou poder ativar o áudio. Vamos lá, ver se agora vai. Vejam aí se vocês estão escutando. Vou dar o play, parar e perguntar, tá? Nos anos 70, um cientista chamado Jack Pekoski... Estão escutando? Eu estou escutando, dona. Sim, professora. Beleza, então vamos voltar. embarcou na caçada de fósseis mais ambiciosa de todos os tempos. Mas, ao invés de cavar na Terra, ele se enfiou em pilhas de pesquisas acadêmicas e juntou o registro de todas as criaturas dos oceanos que a ciência tem conhecimento. Foi um trabalho entediante, mas os dados coletados renderam talvez o gráfico mais famoso da paleontologia. Um registro da vida marinha ao longo do tempo que revelou 5 catastróficos eventos globais que alteraram a biodiversidade do planeta Terra.
Esses eventos, conhecidos como as 5 grandes extinções em massa, são geralmente acreditados como os maiores eventos do tipo na história da Terra, seja dentro ou fora dos oceanos. Eles incluem também aquela vez, 66 milhões de anos atrás, quando um imenso meteorito acabou com os dinossauros que não voavam, bem como uma extinção ainda maior no fim do período Permiano, que destruiu 90% das espécies terrestres. Mas as grandes 5 não foram as únicas grandes extinções, e talvez nem sejam as maiores. Veja o grande evento de oxigenação, 2,3 bilhões de anos atrás. Evidências obtidas em rochas antigas mostram que os níveis de oxigênio atmosférico subiram nessa época, envenenando os micróbios que odiavam oxigênio e dominavam a Terra por mais de 1 bilhão de anos. Mesmo assim, não dá para comparar essa extinção com as 5 grandes, já que suas vítimas eram microscópicas e deixavam praticamente nenhum registro fóssil. Falando nisso, o registro fóssil encobre apenas uma pequena fração de toda a vida que já existiu em nosso planeta, mas também registra diferentes frações entre um período e outro. No geral, o registro fica menos completo à medida que você retrocede no tempo, mas essa tendência é influenciada por outros fatores. Por exemplo, temos muito mais fósseis em lugares e períodos pantanosos, não necessariamente porque eles eram mais diversificados, mas sim porque a lama oferece ótimas condições de preservação. Nós também temos mais rochas em um período do que em outro, e quanto mais rochas, mais fósseis encontramos, e mais abundante a vida parece ter sido. Em outras palavras, o registro fóssil é inconsistente, então não podemos apenas contar o número de espécies e achar que o resultado é uma verdade absoluta, como o gráfico das 5 grandes de Sepkoski afirmava. Mas paleontólogos têm utilizado essas estatísticas de maneira inteligente para ajustar as inconsistências, e tudo indica que aparentemente tivemos 8 grandes extinções em massa, ao invés de 5. Mas você também pode dizer que foram 11, ou então resumir a lista para as 3 maiores, ou seja, vai de cada um. O que não dá para negar, porém, é que algumas extinções em massa alteraram a árvore da vida muito mais radicalmente do que outras. Por exemplo, a primeira das 5 grandes sumiu com mais de 80% das espécies do planeta, mas deixou os grandes ramos da árvore intactos, então a vida continuou mais ou menos como antes. Outras extinções em massa, até mesmo pequenas como a catástrofe de 66 milhões de anos atrás, cortou a árvore da vida de maneira que dizimou alguns ramos que anteriormente prosperavam e preparou outros para dominar o mundo. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até mais! Bom, então vocês viram aí que o vídeo ele acabou até falando dessas 5 grandes extinções que eu comentei com vocês, né? Então, essas 5 grandes extinções são as que são mais faladas, mas a gente aí pode encontrar em pesquisas, em documentos, outras extinções, aí vai da interpretação de cada um. Eu quis falar dessas porque tem a ver com as eras geológicas, para que vocês entendam que cada era recebeu um nome diferente devido a um grande fato que tenha acontecido naquele momento, como uma grande extinção ou uma grande mudança ali no ambiente e na adaptação dos seres vivos. E quais são as causas das espécies se extinguirem, né? Falando hoje, né, nas condições hoje, para uma espécie se extinguir, para desaparecer do planeta por completo, ela pode acontecer devido a interesses econômicos, né? Esses interesses são das pessoas aí envolvidas, né? Então, se eu quero trazer uma grande multinacional aqui para o Brasil e eu não tenho aonde colocá-la instalada, aí eu vou, então, tentar comprar um pedaço de terra na Mata Atlântica ou na Floresta Amazônica para construir essa indústria. Então, o interesse econômico aí do país, dos administradores, dos economistas, é que acaba aí causando parte da extinção. A poluição e o crescimento humano, né? A gente sabe que maior quantidade de pessoas, mais poluição aí no planeta, e a poluição causa aí a extinção das espécies. A destruição dos habitats naturais, através das queimadas, né? Da derrubada das árvores. A introdução de espécies exóticas e espécies invasoras no território nacional. Então, quando eu trago um animal que não é pertencente à fauna brasileira para o Brasil, e de repente esse animal foge, ou então eu solto ele na natureza, ele pode estar contribuindo com a extinção das espécies que existem aqui no Brasil, porque vai gerar uma competição por alimento, uma competição por território entre eles, então tem que se tomar muito cuidado. A gente tem várias espécies exóticas e invasoras no Brasil, tá? Uma, assim, bem legal de falar é aquelas tartaruguinhas aquáticas que as pessoas compravam como animal de estimação, aquelas verdinhas, né? E aí essa tartaruga a pessoa comprava pequenininha, achando que ela ia ficar assim para o resto da vida. Só que ela começa a crescer.
Ela começa a crescer, ela começa a crescer, ela vira um tartarugão. E a pessoa não tem mais como manter isso dentro de casa. Antes ficava num aquário, não cabe mais no aquário, coloca na bacia, não cabe mais na bacia, compra uma banheira, não cabe mais na banheira, compra uma caixa d'água, não cabe na caixa d'água, vai pôr na piscina? Não dá, né? Então, o que eles faziam com essas tartarugas? Soltavam num lago, de qualquer lugar, e aí esses animais começavam a competir, a predar outros, né? E ocasionar a extinção de algumas espécies. A exploração excessiva de espécies marinhas, né? A gente tem muitas espécies marinhas, como a baleia, que antes era usado a gordura da baleia para poder fazer banha, para cozinhar. Então, muitos animais entram em extinção. Retirar o chifre, né? Para usar como ornamento, caçar jacaré para fazer sapato, bolsa, né? A caça e a pesca sem critério. Então, hoje só pode caçar e pescar num determinado período do ano, quando não é época de reprodução das espécies, né? Enfim, tem umas leis sobre caça e pesca, e a gente tem que obedecer, porque senão a gente vai ter espécies extintas. E as mudanças climáticas, né? Mudanças que acontecem aí no nosso clima e o aquecimento global. Veja, a gente estava com muito calor semana passada, né? Calor demais. Olha como o clima já mudou drasticamente, né? Já choveu, a temperatura baixou, a gente já está usando moletom de novo. O moletom estava guardado no armário, fazia tempo que eu não pegava, tive que tirar ele de novo do armário. Então, essas mudanças de temperatura, uma hora quente, outra hora frio, fazem com que as espécies acabem não se adaptando como deveriam e entram em extinção. E quais são as consequências, né, dessas extinções? Uma das consequências da extinção das espécies é o desequilíbrio, então, na cadeia alimentar, né, o que eu falei para vocês, competição por alimento. Com a redução do número dos animais carnívoros, por exemplo, há um aumento dos herbívoros, o que pode aniquilar alguns vegetais, né? Então, isso acontece muito. Eu não posso ter muitos animais carnívoros, poucos herbívoros, poucas plantas. Eu tenho que sempre estar em equilíbrio as quantidades na cadeia alimentar, porque senão eu ocasiono uma extinção. Tá? Então, essa seria a principal consequência aí das extinções. À medida que diminui o ecossistema, as espécies vão ficando sem meios para sobreviver. Rotas migratórias são afetadas. Populações de organismos não conseguem sobreviver a mudanças e assim, uma a uma espécie vão desaparecendo. A extinção de certas espécies pode até iniciar uma reação em cadeia. Então, quando uma espécie se extingue, eu posso ter outras se extinguindo. Então, entrou em extinção lá uma baratinha. Ah, mas eu tinha ali um animal que se alimentava daquela barata. Não tem mais a barata. Ele vai entrar em extinção também. E aí, quem se alimentava dele? Entra em extinção também. Então, a gente fala em extinção em cadeia, né? Isso vira uma bola de neve. Então, vai entrando em extinção todo mundo da cadeia alimentar. Então, aqui a imagem retrata aí um pedaço de terra, veja que parte dele coberto por vegetação, por floresta, e a outra parte já foi toda devastada. Provavelmente as espécies que estavam aqui tiveram que migrar para outras regiões ou entraram em extinção, tá? Então, geralmente é assim que acontece. Aqui a gente tem alguns animais que foram extintos aí, né, de acordo com as épocas. Então, o primeiro a ser extinto aí há mais de mil, né, um milhão de anos aí antes de Cristo, foi o unicórnio da Sibéria. Depois a gente teve o famoso, né, tigre dente de sabre, tudo antes de Cristo, tá? Aqui já começa o século, já é depois de Cristo. Aí aqui a gente tem o mamute, também foi antes de Cristo. E aí aqui a gente começa no século XIX, o leão do cabo. Aí eu tenho essa ave aqui, que é um papagaio, chamado Norfolk cacá. Aí eu tenho aqui, parece uma zebra, mas não é, é o quagá, tá? É o parente ali, é um parente de uma zebra, que tem a mesma listagem. E os mais recentes, no século aí 21, né? A gente tem o rinoceronte negro, que entrou em extinção lá na África, e a tartaruga de Galápagos, que era da época de Darwin. Tá? Darwin viu essa tartaruga, era aquela tartaruga gigante. Ele estudou sobre a tartaruga, né? Para ali
evidenciar a sua lei da seleção natural, e agora a gente não tem mais essa tartaruga para contar a história de Darwin, ela só ficou nos registros fósseis e aí nos registros dos livros de Darwin. Esse tigre da Tasmânia aqui, né, também foi um animal que foi extinto, tá? As suas costas listradas valeram-lhe a alcunha de tigre ou lobo da Tasmânia. Então, por ter essas listas, ele era chamado de tigre da Tasmânia, ou então um lobo, né? Porque tem cara de lobo. Habitava a Austrália e a Nova Guiné, e acabou sendo extinto em 1936 por causa da caça. Era o maior marsupial carnívoro dos tempos modernos, né? Então, a gente tem algumas espécies aí que foram extintas e que hoje a gente só pode ver por foto. E aqui a gente vai ver mais um videozinho, pra gente aí finalizar. Provavelmente você já ouviu falar que algumas espécies estão literalmente sumindo do planeta. Seja pela questão da caça ilegal, ou até mesmo por conta do avanço das grandes cidades. Seja qual for o motivo, em 99% dos casos, infelizmente o ser humano está envolvido. Hoje nós vamos ver os animais mais ameaçados de extinção do mundo. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Panda. Sem dúvida esse camarada é visto como um animal fofinho, mas por trás de toda a sua beleza, ele esconde uma história bem triste. Por conta do desenvolvimento econômico na China, diversas indústrias se instalaram em locais onde os ursos pandas tinham como lar. Infelizmente, hoje é muito raro encontrar um exemplar selvagem vivo. Os pandas hoje se resumem aos criados em zoológicos e aos que vivem em montanhas protegidas. Rinoceronte de Java. A medicina, como na maioria dos casos, utiliza matéria-prima animal. E esse rinoceronte possui um chifre que era bastante utilizado com esse fim. Infelizmente, para que possa ser removido, é necessário caçar o animal. E sendo um instrumento de sobrevivência, dificilmente o rinoceronte permanece vivo por muito tempo sem o chifre. Além disso, o avanço da agricultura fez com que esses animais fossem desaparecendo aos poucos. A situação é tão crítica que no Vietnã existem apenas 12 deles vivos. Até hoje, esses rinocerontes são caçados para remoção do chifre. E mesmo com todo o trabalho de resgate que existe, muitos deles acabam morrendo. Os que sobrevivem são levados para santuários. Borboleta monarca. Essa é uma borboleta que tem como habitat as florestas com grande quantidade de pinheiros. Acontece que com o passar do tempo, essas florestas foram desaparecendo, principalmente nos Estados Unidos. E as consequências disso é o desaparecimento dessa espécie. Gorila das montanhas. Esses gorilas foram desaparecendo por conta dos testes da medicina. Nós sabemos que os primatas sempre foram grandes cobaias para os medicamentos e testes laboratoriais. Mas quando esses testes saem de controle, acabam causando um grande rombo na vida animal. Existem apenas 900 animais dessa espécie no mundo, e todos eles se concentram na África Central. Atum azul. Esse peixe, assim como tantos outros, vem sumindo dos oceanos, devido à pesca predatória, sendo esse um dos maiores problemas da humanidade. O principal objetivo dessa caça é conseguir matéria-prima para a fabricação de alimentos. E claro, não estamos falando de 1 ou 2, mas sim de toneladas. Infelizmente, o atum azul está desaparecendo, e somente a proibição dessa pesca poderia salvá-lo. Tartaruga marinha gigante. Assim como o atum azul, a tartaruga gigante é vítima da pesca predatória. Mas se não bastasse isso, essa espécie vem sofrendo muito com o desenvolvimento constante e a poluição do seu habitat. Pesquisadores confirmam a existência de apenas 2.300 tartarugas dessa espécie no Oceano Pacífico inteiro. E se algo mais rigoroso não for feito em breve, essa espécie poderá desaparecer por completo. Pinguim de Magalhães. Os pinguins são conhecidos por suas características de fazer longas viagens para procurar comida. Porém, até ele encontrar algo para comer, ele vai continuar nadando e nadando. Um exemplo disso é quando aparecem alguns pinguins no litoral brasileiro. Geralmente estão fracos e doentes devido a longas jornadas. Acontece que o pinguim de Magalhães vem sofrendo muito com isso, devido ao aquecimento global. Esses pinguins estão literalmente se sacrificando para se alimentar e procurar ambientes mais agradáveis, já que estão acostumados a ficar em locais onde a temperatura chega a 15 graus abaixo de zero. Morsa. Esse é um animal pouco conhecido, mas que está sofrendo muito com o aquecimento das geleiras no Alasca. Essa espécie pode pesar mais de 1 tonelada e medir até 4 metros de comprimento em sua fase adulta. Embora sua população tenha se recuperado ao longo dos anos, no século 19 e 20 a espécie foi explorada comercialmente
principalmente devido à sua carne, pele, gordura, presas e ossos. Isso reduziu drasticamente o número de mortes no Ártico. Urso polar. O petróleo é um dos combustíveis mais usados no mundo, mas o seu derramamento vem poluindo as geleiras, o que acaba matando os ursos, que estão se tornando cada vez mais raros na região do Ártico. A diminuição da população também é atribuída à caça predatória. Até 1973, quando um acordo proibiu a caçada não regulamentada do urso polar. Ainda bem. Tigre do sul da China. Esse é um animal que corre sérios riscos de desaparecer completamente do planeta. O tigre do sul da China é outro animal que sofre com os abusos da medicina. Partes do seu corpo são utilizados em produtos medicinais. Os tigres em geral sofrem muito. Das 9 espécies que existem no mundo, 3 já foram completamente extintas. Na China existem apenas 59 tigres dessa espécie. E o maior risco de desaparecimento é porque apenas 6 são descendentes puros. Eu sinceramente espero que quando eu tiver filhos, eles possam ver esses animais recuperados. Mas infelizmente sabemos que como depende de nós, seres humanos, a história é outra. E esse vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima. Muito bem, pessoal. Então, para finalizar aí as espécies que estão em extinção, né? Muito obrigada e a todos um bom dia. Não saiam. Estou voltando. Bom, pessoal, voltei aqui então. Acho que entrou mais gente aí depois, né? A aula de hoje ela foi mais curta. Era mais para a gente falar sobre a diferença entre os tipos aí de extinção, conhecer algumas extinções em algumas eras geológicas que ocorreram e falar dos animais que já foram extintos segundo a história, né? Conhecer um pouco, e aqueles que estão em extinção, como a gente viu aqui no último vídeo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Perguntar alguma coisa?